Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo aqui do nosso canal, trazendo as principais notícias sobre os fundos imobiliários. Ontem nós gravamos um vídeo falando sobre o BTLG 11, que ele deu uma grande oportunidade. E hoje, seguindo nessa mesma linha dos fundos imobiliários de logística, nós vamos trazer notícia do VILG 11, que também é o outro fundo imobiliário do segmento de logística. Só que muitas vezes o investidor ele acaba esquecendo que quem está por trás deste fundo imobiliário é a mesma gestão do VISC 11, né, que é o grupo Vinci, né? Então, um dos maiores administradores do segmento de shopping, né, ou seja, o VISC 11, quem está por trás dessa gestão é o Vinci, né, o grupo Vinci, e eles têm um segmento, um ramo, um braço dentro do segmento de logística. E é um fundo que muitas vezes não é tão falado e nós vamos trazer notícias dele aqui para vocês. Por quê? Nós, como canal de fundos imobiliários, nós focamos em fundos imobiliários, né? Porque muitas vezes você está num canal onde ele fala de criptomoeda, fala de renda fixa, fala de fundo imobiliário. Então ele tem tanto conteúdo para falar que você assiste um conteúdo sobre fundo imobiliário, quando ele vai gravar a próxima vez é só no mês seguinte e eles sempre vão falar só sobre os principais fundos imobiliários. MXRF11, HGLG, né? Ou seja, esses fundos GARI 11, que era o antigo GALG 11, que são fundos imobiliários que dá visualização. O objetivo dele ali é engajamento, o objetivo dele é ganhar visualização com você falando sobre os mais diferentes temas. Nós não. Nós somos focados em trazer para vocês notícias sobre fundos imobiliários. Então, peço para você que não é inscrito aqui no nosso canal, que possa seguir o nosso canal, curtir, comentar, fazer sugestões, né? Faça sugestões para nós melhorarmos e tornarmos esse canal um dos melhores canais sobre fundos imobiliários, certo? Então, no nosso canal nós trazemos algumas notícias sobre fundos imobiliários que estão fora da bolha, né? Oportunidades de mercado. E o primeiro que nós vamos falar no nosso conteúdo de hoje é o VILG 11, né? A cotação dele nesta quarta-feira está R$ 92,19, né? Olha que interessante. Embora ele esteja muito descontado, 0,81, ou seja, se você comprar VILG 11 nesse momento, você vai estar comprando ele com 19% de desconto. Isso é muito difícil você conseguir. Exemplo, BTLG está pagando esse mesmo dividendo, 8,63, só que ele já está acima do seu preço sobre o valor patrimonial. Ou seja, você vai receber esse mesmo dividendo que o BTLG, mas você ainda vai conseguir comprar ele com desconto de 20%. Mas você pode ir perguntando, por que ele está descontado? Nós vamos trazer já as notícias, né? Porque a gente mostra o lado bom, mas mostra o que está escondido muitas vezes por trás. Por quê? Às vezes você assiste conteúdo de um canal onde ele só diz esses principais dados e diz está barato, compre que está com 20% de desconto. Mas o que está embutido nesses 25%, nesses 20%, nesses 19% de desconto? É o que nós vamos trazer aqui, certo? Então, 2,77 milhões é a liquidez, né? E olha que interessante, sofreu uma valorização nos últimos 12 meses de 18,85, ou seja, quem comprou ele lá atrás, né? Quem comprou ele lá atrás, ou seja, quem comprou ele há um ano atrás, né? Conseguiu comprar ele na casa de R$ 77, né? Ou seja, ele foi subindo
bateu o pico de R$ 106 e agora está sofrendo aí uma queda, né? Voltando aí para a casa de R$ 90. Mas já vou mostrar para vocês o que é que aconteceu com este fundo imobiliário, né? Vamos mostrar o cenário dele. Para isso, nós precisamos ir para a carteira dele, né? Então, na carteira de fundo, né? Ou seja, o PL desse fundo, né? 1,922 é só a parte de imóveis, né? 1,9 bilhões, né? Ele tem 56 milhões em aplicações financeiras, né? Só que ele tem aqui uma grande parte de obrigações financeiras, ou seja, que ele tem que pagar ao longo do tempo. E essas obrigações financeiras estão na casa de 266 milhões. Então, esse 266 milhões é que vem sugando, de certo modo, o rendimento deste fundo, certo? E aonde estão essas obrigações financeiras? Principalmente aqui nesses três papéis, né? No IPCA mais 7,5, no IPCA mais 6,5 e o IPCA mais 6,8, né? Um que se vence em 2031, outro 2036 e o outro em janeiro de 2031, ou seja, é uma dívida que ela vai se estender por muito tempo, né? Então, nesse primeiro momento, né, até 2030, né, uma boa parte, né, desse dinheiro que entra no caixa vai sendo sugado, né? E evidentemente isso vai afetando o dividendo, vai afetando a cota. Mas mesmo fazendo isso, né, sugando o dividendo, sugando a cota, ele ainda continua entregando para o seu cotista um dividendo de 8,63 nos últimos 6 meses. Claro que esse dividendo está de 8,63 porque o dividendo caiu e a cota caiu, né? Então, quando a cota ela cai muito mais rápido do que o dividendo, então o dividendo ele permanece elevado, né? 8,63. Você está pagando mais do que os outros fundos. Só que você não pode olhar para o valor em si. Você tem que olhar para cá, né? A queda saiu de R$ 106 para a casa de R$ 92, né? Ou seja, uma queda bem significativa. E se nós olharmos lá embaixo, a gente vai ver que o dividendo ele também caiu, né? Então, geralmente, quando você vê uma cotação caindo, é porque o dividendo está caindo e a cotação ela acaba caindo sempre mais rápido. Por quê? O dividendo, para ele caindo, ele vai caindo uma vez ao mês quando sai o pagamento dele. Já a cotação ela é diária, ela ali é mercado, né? Então ela acaba sendo mais intensa. Ele saiu de um dividendo de 70 centavos para a casa de 56. Por quê? Porque vem machucando o dividendo do fundo, né? Então nós temos um cenário um pouco complexo para o VILG11, porque se a inflação ela está controlada, né? Ela não disparou, né? Ela vem machucando o fundo, né? Ó, IPCA mais 7,4, ela vem machucando o fundo. Imagina no cenário que nós vamos ter em breve, onde a inflação ela vai disparar, né? Então essa cota desse fundo será ainda mais machucada, né? Então o VILG11 ele é um bom fundo imobiliário de shopping, tem uma boa gestora por trás que é o Vinci, tem, mas o problema dele é que nesse cenário de 2024 e 2025 a inflação ela vai disparar. E quando a inflação disparar, né, essas obrigações que ele tem financeiras indexada a IPCA, isso vai machucar muito o fundo, né? Se isso daqui, ao invés de um IPCA, fosse um CDI, né, fosse uma Selic, então o cenário que nós iríamos entrar agora seria muito bom, seria excelente. Vale lembrar que o cenário aqui é um pouco complexo. Por quê?
Os fundos de shopping, eles tendem a se beneficiar quando a inflação começar a disparar. Por isso que quando você pega um CRI, você pega um CRI geralmente de CDI, né? Porque no cenário onde o fundo de tijolo ele vai mais destravar dividendo, as suas dívidas estão indexadas a um CDI. Então, no momento em que ele vai mais destravar o rendimento, vai ser o momento onde o CRI vai machucar menos esse dividendo, porque geralmente a Selic está caindo. Aqui nesse cenário do VILG11 é um cenário complexo, porque no momento em que as receitas do segmento de tijolo, do segmento dos fundos imobiliários de tijolo, do segmento de shopping, ele vai disparar, ou seja, ele vai trazer o melhor retorno, é justamente onde a dívida que ele tem, ou seja, os CRI que ele tem, vão estar também na mesma balada, machucando o rendimento, né? Então, o VILG11 ele se encontra num cenário bem complexo, né? Para esse momento que nós vamos entrar, porque as dívidas deles ficaram indexadas justamente ao IPCA, que é justamente onde o fundo entrega muitas vezes o maior retorno, né? Então, esse período de Selic alta foi muito bom para a VILG11, né? Por que foi bom para a VILG11? Porque essa dívida que machucava o fundo, né, ela acabava impactando um pouco menos, né? Agora, nesse cenário que nós vamos entrar, o IPCA 7,5, o IPCA 6,5, o IPCA 6,8 e é longo prazo, né? 2031, 2036, ou seja, o fundo ele vai sangrando ao longo do tempo, né? Ou seja, fica difícil do fundo conseguir se livrar dessa situação. E como ele está descontado, muito descontado, ele não consegue fazer nenhuma nova emissão, pegar o dinheiro dessa nova emissão e abater essa dívida, né? Infelizmente ele não pode fazer isso porque ele está descontado. Geralmente um fundo ele consegue fazer isso quando o seu preço sobre o valor patrimonial ele fica um valor de 1 ou acima de 1. Aí sim vale a pena o fundo fazer uma subscrição, né, uma nova emissão de cotas. Aqui, infelizmente, não dá para fazer, né? Então, o fundo, infelizmente, ele ficou travado, né? A receita média de aluguel é a mesma, né? Desde ali fevereiro de 2023, né? Na casa de 22,1, né? Ou seja, abaixo do mercado, né? Que não é uma notícia boa, né? 22,1 mil por metros quadrados é que o fundo consegue trazer, né? Valendo chamar a atenção, que eu estava chamando de fundo de shopping, né? Aqui é um fundo de logística, pessoal. Fundo de logística, desculpa ter falado fundo de shopping, não. Ele é um fundo de logística. É porque o Vinci que está por detrás dele é a mesma administradora do VISC11 e do VILG11, certo? Então, aonde você ouviu shopping, troque por galpões logísticos, certo? O VILG é o galpões logísticos, certo? Porque como tem a Vinci por trás, acabei chamando de shopping. Não, que é galpões logísticos. É o segmento de BTLG, HGLG, GALG11, que sofreu mudança, agora é GARI, porque ele quer investir em renda urbana, né? A taxa de ocupação, neste momento, está abaixo do mercado, né? Que é ruim. O mercado inteiro está com a taxa de ocupação de 89,4%, ele está com a taxa de ocupação de 87,3%, né? E a inadimplência chegou aqui a 1%, né? Ele teve momentos onde ela era negativa, né? Se nós descermos aqui para o portfólio, é bem diversificado, né? 15% dos seus galpões estão destinados a toque-estoque, 9% prêmio de locação, 7% Netshoes, né? Passou por uma pequena crise, está junto com o grupo Magalu, né? 7% Ambev, Unilogo Express, Privalha, Boticário, entre outros, né?
Do ponto de vista de contrato, 82% típico, 18% atípico, né? E os segmentos de atuação, 31% é e-commerce, né? O e-commerce ele está aí entupindo os galpões logísticos, né? Com o aumento do crescimento das vendas na internet, o e-commerce está voando, né? A diversificação por estados ele é diferente do BTLG, né? Enquanto, por exemplo, o BTLG tem uma alta concentração dentro de São Paulo, principalmente naquela região 30 quilômetros no máximo do centro de São Paulo, e o VILG ele tem uma característica um pouco diferente. Ele é mais concentrado em Minas Gerais, né? Ele sai do principal centro, que é São Paulo, né? Então, embora ele seja bem diversificado, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Pará, Rio de Janeiro e Pernambuco, ele possui uma maior exposição em Minas Gerais, né? Enquanto os outros fundos logísticos são em São Paulo, né? Predileção por São Paulo. Aqui nós temos todos os galpões logísticos dele espalhados, sendo que a sua maior concentração é dentro de Minas Gerais, certo? Se nós formos observar, né, o vault dele é de 3,9, né? A maioria dos seus vencimentos do seu contrato vão ser depois de 2027, ou seja, você pode ficar tranquilo aí pelos próximos 3, 4 anos, né? O período ou mês de renovação, né, desses aluguéis são principalmente maio e agosto, né, 20%, 14%. Os seus contratos são indexados em sua maioria a IPCA e IGPM, isso é um clássico de fundo de tijolo, não tem como alterar. Aí o grande problema é que ao invés de ele ter uma dívida curta de CDI, ele tem uma dívida de longo prazo de IPCA. E tinha que ser por quê? Porque era muito dinheiro, né? A casa acima de 200 milhões não tem como você pagar no curto prazo. Aqui embaixo no relatório, ele é muito bom porque você pode ver cada um dos imóveis, né? O Extrema Business Park, né? O Caxias Park, que é outro imóvel do fundo, né? Hoje com as redes sociais, com o YouTube, você pode conferir cada um desses imóveis, né? Então você pode ver cada um deles, né? Centro de distribuição de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, né? Centro de distribuição Privalha, né? Rodovia Fernão Dias, Minas Gerais, né? O Parque Logístico Osasco, em São Paulo, ou seja, são bons imóveis, né? O grande problema aqui é o cenário que o fundo ele está passando. Então, por isso que ele tem um bom desconto aí de 20%, né? E uma coisa interessante no VILG 11 são essas descidas e subidas que ele faz, certo? Então, quem estuda VILG 11, gosta de acompanhar VILG 11, uma vez por outra dá para você pegar uma boa oportunidade e muitas vezes ele é um fundo imobiliário onde você pode muitas vezes fazer trader com ele, né? Comprou aqui na baixa e vendeu na alta, pegou esse lucro, pagou 25% para o governo, né? E os 75% você investe em outro fundo. Então ele vem caindo aqui, né? Vamos ficar de olho se ele vai andar de lado, né? Se ele vai andar de lado ou se ele vai cair. Se ele cair mais um pouco, quem sabe aí dá para fazer até um traderzinho, né? Porque já imaginou, comprou aqui na casa de R$77, ele se valorizou, foi para R$106, você vende, né? Vende essas cotas, o lucro você paga os 25% no DAF, né? Hoje em dia você já consegue fazer isso automaticamente, você pega esse dinheiro e investe em outro fundo, né? Então você ganha na valorização e você ganha no dividendo, ou seja, dá para fazer um trade, né? Agora, se você quer comprar este fundo para ficar com ele na carteira, então é esperar ele cair mais, né? Se bem que nós temos a grande saída de investidores da renda fixa para a renda variável, né? E a maioria vem para os fundos imobiliários. Como BTLG, HGLG, todo mundo está disparando, uma oportunidade barata vai ser o VILG, né? Então eu estou de olho aqui o que vai acontecer, se o VILG vai cair ou se ele vai subir, né? Se ele subir, ficaria um pouco ruim fazer trade, porque a diferença aqui seria muito pequena, né?
não fazer um swing trade aqui, não valeria tanto a pena ficar preso no VILG11. Mas se ele cair mais, quem sabe dá para comprar ele. Dá para comprar ele para manter ele na carteira e dá para comprar ele para fazer um trade. Né? Eu não compraria ele para ficar com ele na carteira. Se fosse comprar, era mais para fazer um trade de fundo imobiliário. Porque eu já tenho XPLG, que eu não quero abrir mão dele, e eu tenho BTLG, né? Então não quero um terceiro fundo na carteira, só quero se for para ganhar dinheiro com ele, né? Mas para permanecer na carteira não, porque senão a carteira fica com muito fundo de galpões logísticos, né? Você perguntando, e HGLG você não tem? Não. Prefiro, opinião minha, prefiro nesse momento pegar o dinheiro que seria usado para comprar uma cota de HGLG e comprar cotas de BTLG e XPLG que estava muito barato, ambos estavam muito baratos, né? Eu consegui comprar os dois com um bom desconto, a gente ficar concentrado no HGLG, certo? Se nós descermos aqui embaixo, né? A gente vai ver uma taxa de administração de 0,95%, né? O número de cotistas 161 mil, né? Valor patrimonial 114, um bom valor patrimonial. O número de cotas 14,9 milhões, isso vai permanecer por um bom tempo, porque o fundo está descontado, ou seja, nós não teremos emissão de novas cotas. O dividendo de 56 centavos, né? Se ele cair, né? Se esse dividendo cair, é um bom sinal para aportar em VILG11 ou montar a posição para ficar com ele na carteira ou para fazer swing trade, né? E o valor patrimonial de 1,71 bilhão, né? Ou seja, bem alto, né? Embora todas as dificuldades que o fundo vem passando, né? Queda de cotação, queda de dividendo, ele vem conseguindo bater a inflação, que é o principal objetivo do fundo, né? Então, o problema é essa bola de ferro do IPCA aí, que ele vai ter que acompanhar, né, grudado nas pernas por um bom período, a não ser com essa manada que vem agora da renda fixa, entre no VILG, ele dispare, passe do seu valor patrimonial e consiga fazer uma nova emissão, né? Quem sabe? Vamos ficar de olho, né? Observando o que acontece com o VILG para tomar a próxima decisão. O dividendo atual 8,63% e o dividendo médio dos últimos 5 anos 8,33%, que não é ruim não, é a média dos fundos imobiliários de tijolo, né? Claro, você diz, não, mas eu estou com a minha carteira com 9, 10%. É, porque você pegou naquele bom período, né, que vai demorar para se repetir, né? Que foi esse daqui, né? Que foi o que aconteceu há um ano atrás, onde todos os fundos imobiliários estavam descontados e todas as ações estavam descontadas por causa do medo do novo governo que ia entrar, né? Então, o medo era tão grande do mercado no novo governo que ia entrar, né? Que a bolsa ia se acabar, que tudo foi para baixo. Como tudo foi para baixo, todo mundo conseguiu comprar tudo descontado. Agora já subiu muito, né? Tem desconto? Tem, mas o desconto agora já é bem menor, porque subiu muito, né? Então, quem comprou há um ano atrás, claro que vai ter mais desconto do que quem vai comprar agora. Quem vai comprar agora vai pegar desconto na bolsa, vai pegar desconto nos fundos imobiliários? Vai, mas vai ser menor, né? Não vai ser aquele super desconto e super valorização do ano passado, onde teve gente que ganhou 100% de valorização em fundo imobiliário, teve gente que ganhou 40%, teve gente que ganhou 50%, teve gente que ganhou 25%, né? Ou seja, por mais ruim que fosse o investimento, você conseguia ganhar alguma coisa. Agora não, como a bolsa vem subindo, né, os descontos vão ficando cada vez menor, certo? Então, esse era o nosso vídeo de hoje sobre VILG, né, uma análise, uma olhada aí sobre o comportamento do VILG, o cenário do VILG, né? Então, você estude o VILG, veja se faz sentido na sua carteira, né? Veja se é possível você fazer algumas mexidas na sua carteira, ou quem sabe um investimento de curto prazo ou de longo prazo, dependendo do comportamento que ele vai apresentar nos próximos meses, certo?
Então, valeu para todos vocês que assistiram o nosso conteúdo até o final. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe vocês e que, como eu sempre falo no final dos nossos vídeos, que o ano de 2024 para os fundos imobiliários possa ser muito melhor do que 2023. E olha, tá acontecendo, hein? Nós pegamos muito fundo descontado no início de 2023 e fizemos muito aporte achando que não ia se repetir. Começamos 2024 com muito fundo bom descontado. VISC 11 está descontado, XPML está descontado. Se você olhar lá aqui no Investidor 10, no Status Invest, ele vai estar acima do valor patrimonial, verdade. Só que ele fez novas aquisições, então em breve ele já vai estar descontado, certo? Porque ainda não entrou esses novos imóveis. Quando entrar esses novos imóveis, o preço sobre o valor patrimonial dele vai despencar e você vai perceber que que você comprou descontado, certo? Então valeu e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.